Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje eu vou trazer aqui uma série bem diferente, bem peculiar mesmo, diferente mesmo. Olha só, pessoal, sempre com honestidade aqui. As séries hoje, ou minisséries, mas no caso é séries porque já tem 2 temporadas, cada uma com 8 episódios. Ela começou lá em 2020, mas eu não assisti ainda a série inteira, muito menos assisti a primeira temporada. Eu estou no 4º episódio da primeira temporada. Mas por que eu estou trazendo para vocês aqui? Porque é óbvio que é um daqueles casos que eu vou fazer um complemento depois. Mas assim, eu falei, caramba, se eu faço de coração aqui, eu preciso indicar essa série. Alguns dias aí eu andei falando de algumas coisas que eu não indicava, fiz aquele trio de vídeos lá na correria danada, olha, tão cedo eu não faço de novo, foi um sufoco, mas valeu. Vocês me prestigiaram aí do outro lado, que é o que vale, né? Fiz com muito carinho. Mas agora sem correria, no feriadão aqui de boa, né? Com um horário diferente, um momento diferente, tudo mais, com mais silêncio e tal, tranquilo. Vamos lá para a indicação de hoje, que é uma indicação, no mínimo, interessante, no mínimo, curiosa. É uma produção espanhola, tão comentadas aqui, e que são dos vídeos mais assistidos meus quando eu falo de produções espanholas. E essa aqui, olha, eu espero que ela continue me surpreendendo a cada momento, até me incomoda um pouquinho assim, mas eu acho que eu vou trazer aqui elementos para que vocês fiquem curiosos para assistirem, tá bom? Então, hoje o vídeo é sobre uma indicação mesmo, que até então, sem ressalvas, eu vou fazer alguns comentários aqui, mas não chega a ser ressalvas, que está lá no serviço de streaming da HBO, que é uma produção, inclusive, da HBO Europe, e que tem ali naquela entrada agora que vai, muitas vezes, para algumas assinaturas do Prime Video para a HBO, tá bom? Então eu vou falar hoje de terror, né, e outras coisas mais, de suspense também, da diferente e muitas vezes caprichada produção espanhola, 30 Monedas, ok? Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, quando eu falo de uma produção tão curiosa como essa, tão diferente como essa, tão diferenciada, eu vou também direto aos criadores. Eu acho que é interessante falar de criador e diretor quando é uma questão realmente que salta aos olhos, literalmente. Essa criação dessa obra é de 2 camaradas, um deles é difícil a gente falar o nome do camarada, o sobrenome, na verdade. Então eu vou tentar aqui falar o soletrando. Vamos lá então. Então o primeiro nome dele, Jorge, né? O Jorge, né? Que em espanhol, Jorge. Agora o restante, vamos lá para o soletrando. Guerrica Echevarria. Guerrica Echevarria é um dos criadores, junto ao Alex de la Iglesia. Então esses 2 camaradas aí, o de la Iglesia, você quer seguir pronunciando mais facinho pelo menos, né, pessoal? Então o Alex, né? O Alex de la Iglesia também, esses 2 camaradas constroem a seguinte situação. Então eu já vou começar destacando logo, gente, a abertura. A abertura é de um esplendor, eu não estou pulando ela não, é muito bom. Vamos entender que se trata a história para entender a abertura. Por que chama 30 moedas? 30 moedas que, segundo, né, a Bíblia, foi o quanto a quantia que Judas Iscariotes recebeu para atrair Jesus, né? Inclusive, gente, para quem nota aqui nos meus vídeos qual é a trilha sonora que eu coloco, quando eu posso, e às vezes também até pegando direitos autorais aí fica para a pessoa de direito, tá tudo certo, não tem problema, eu prefiro fazer a obra minha aqui para agradar vocês aí do que simplesmente se vai monetizar ou não. Alguns aqui que percebem isso, somente o Júnior do Cinéfilos, que percebe isso, vão gostar muito da música que eu vou colocar de fundo, vai dar os direitos autorais, mas enfim, gente, é só para realmente vocês curtirem e a gente curtir junto, porque não teve como. Não só pela abertura, mas um dado momento ali do 3º e 4º episódios, aí eu falei, não, tem que ser essa música no fundo, não vai ter jeito. Fundo que vai finalizar o vídeo também. Então vocês vão, quando finalizar o vídeo, vocês vão entender. Bom, e quem é lógico que for ver essa obra vai entender mais ainda. Bom, a história bíblica diz que Jesus Cristo foi traído por Judas Iscariotes e um montante de 30 moedas ali, que na pele dos soldados romanos, vamos dizer assim, foi entregue para ele ali numa sacolinha e tal. E aí depois ele comete lá o suicídio. Então essa é a história que a gente conhece, certo? Eu não vou cair em detalhes aqui em relação ao Velho Testamento, Novo Testamento da Bíblia, e nem de textos apócrifos, só tô dando a dica aqui, tá, pessoal? Então nem de textos apócrifos, porque não dá para falar mais que isso sem entregar spoilers. Mas a obra se baseia em que essas 30 moedas seguiram a história. O começo, inclusive, da série, pessoal, é o seguinte, vai ter uma montanha-russa ali na produção que é proposital, tá? Fiquei falando, será que vai ser isso? Será que vai ficar meio novelesco? Você começa com uma coisa estilo filme, estilo Batman, o Cavaleiro das Trevas lá do Coringa lá, estilo Christian Bale, então você começa com uma coisa assim, depois vai para uma cidadezinha lá afastada, uma cidade chamada Pedraça lá na Espanha, vai mais afastado, e aí ali parece que isso vai ficar uma novela. Não, gente, é proposital, é como o mundo é, quando você está numa metrópole, o que está acontecendo, depois quando você está numa cidade do interior, com as conversas das pessoas, é proposital, não há erro aí no meu ver não, tá? Só que você tem que aguentar essa estranheza que vai dar, do tipo da produção ali, ok? E aí,
essas 30 moedas têm um mistério ali, eu não posso falar uma outra coisa, o que inclui também esse mistério, que você não vai perceber isso no primeiro episódio, mas depois você vai entender ali o que está envolvido, que é uma coisa muito mais mundial, uma coisa muito mais internacional. Sabe quando o Capitão Kirk fala lá no filme Jornada das Estrelas? Agora eu não lembro se é o Spock ou o Magro que fala para assim, poxa, salvamos o dia mais uma vez. Ele fala, salvamos a humanidade como a conhecemos mais uma vez. Então, o esplendoroso, digníssimo Capitão James Tiberius Kirk fala isso numa passagem lá, que salvou a humanidade como a conhecemos. É mais ou menos o que acontece aqui também. E aí nós temos a sequência nos dias atuais, e a abertura faz com primor essa passagem de Jesus Cristo crucificado com a atitude que toma ali o Judas Iscariotes. Então, essa abertura, ela já é espetacular. A abertura já diz ao que se trata, então não estou falando nenhum spoiler aqui, a própria abertura já tem isso. E você, então, nos dias atuais, tem ali uma questão entre as 30 moedas daquelas que o Judas traiu Jesus. Bom, falei, me repeti 1000 vezes aqui, mas para dizer para vocês que essa cena já inicial da abertura é espetacular. Bom, e aí, então, numa cidadezinha, você tem um trio completamente improvável, tá? Completamente improvável. E aí eu já vou misturar aqui, falar sobre os atores que eu acho brilhante dentro da série e já colocar aqui seus personagens, que acho que fica mais dinâmico assim, já que eu me enrolei tanto no começo. Então vamos lá. E aí nem cheguei na filosofia ainda do vídeo, né, pessoal? Vamos lá. O ator principal, vamos chamar assim, apesar de ter uma menina ali que ela rouba a cena, mas o ator principal, que faz um padre, que é o padre Manuel Vergara, ele é muito diferenciado mesmo, é diferenciado, é aquele ator assim, espanhol, que ele é universal, como alguns que eu falo aqui de Hollywood foram no passado, ou ainda alguns que ainda o são. Mas assim, ele é aquele ator assim, se eu souber que ele canta, toca algum tipo de instrumento e sapateia, ele vai ser completo. Por quê? Ele é um cara que você vê que ele treina pelo menos boxe, ele parece ter sido um boxeador, tá bom? Ele é um boxeador ali, então, no treino dele ali. Então ele é padre, boxeador ou ex-boxeador, ex-detento, mas que você entende no começo da história por um motivo específico, não se sabe, até agora nesse momento que eu tô na série, eu não entendi se ele foi preso por outros motivos, mas no motivo que mostra a série, ele é um ex-detento, mas que ele foi, vamos dizer assim, mas que foi meio que injusto e tal, mas aí fica para vocês definirem isso na hora que vocês assistirem. E ele já carrega vários mistérios, que até o 4º episódio você chega a ficar até com uma bronca dele muitas vezes. Você vê que ele é o famoso mesmo anti-herói para uma coisa ali. Ele tem um conhecimento, ele é super inteligente, ele tem um conhecimento de muita coisa que vai aos pouquinhos numa dose homeopática atendendo ali. E fica, pessoal, como um arquivo X. Dá uma impressão a hora assim, que fala, putz, se fizesse um crossover, se chegasse a Dana Scully, chegasse o Fox Mulder ali, ficaria uma coisa muito interessante mesmo na cidadezinha, pesquisando o que acontece, que são efeitos e situações paranormais. Então vamos dizer assim que a cidade passa a ter, na presença desse padre, eventos paranormais. E aí você fica com um pouco de bronca dele e fica querendo entender se isso vai ter uma explicação, porque, caramba, a cidadezinha estava tão na dela lá, aí chega o padre e começa a acontecer um monte de atrocidades, você fala, caramba, complicado. No primeiro episódio, tem uma coisinha ali, errada ali, uma bobeirinha que quase que fez né, mas é uma bobeirinha, tá, gente? Mas assim, passou, vai que tem uma explicação disso depois, mas que tem ali uma falha, vamos chamar assim, uma falha do roteiro em relação ao que acontece com uma personagem. Mas não chega a ser assim que estraga, não. Não chega a ser algo que compromete a série. Ela estraga um pouquinho, sim. Mas depois eu não vi mais, tá? Pro 2º, 3º, 4º episódio, aí eu não vi mais nada disso, não. Aí a coisa vai ficando de uma situação bem interessante. Então, o trio é improvável, né? O trio Parada Dura e o trio Ternura é improvável, porque ele tem ali uma junção com uma veterinária da cidade e com um prefeito. Um prefeito, como a gente nunca viu, pelo menos aqui no Brasil não, porque lá na Espanha tem aquela coisa do pueblo, né? Que são como se fossem bairros, então você tem as cidades, mas nas cidades você tem, nos Estados Unidos também tem um outro nome, mas na Espanha é o pueblo, né? Que são junções ali de comunidades ali, que tem a sua subprefeitura e tudo mais tal. Então ele é um prefeito, mas um prefeito bem diferenciado, um prefeito do bem, pelo menos até agora. Então esse trio vai investigar, não vai acontecendo as coisas, uma hora é investigação, uma hora é uma briga entre eles, uma hora é uma intriga entre eles, uma hora é uma desconfiança, é algo muito rico, é muito complexo, tem muitas camadas ali. São personagens multifacetados. Você não define o padre, a veterinária e o prefeito de bate pronto. Isso vai sendo construído junto com você ou desconstruindo junto da tua percepção. Bom, para fazer então o complemento do trio aqui, a veterinária Helena, né, esse nome é sempre legal, né, pessoal? A veterinária Helena, ela é feita, e eu vou fazer um parêntese gigante aqui, tá, pessoal?
ela é feita por uma atriz linda, maravilhosa, mas muito boa atriz. E mais uma vez, curiosamente, como aconteceu do Fallout, é uma atriz com os olhões de anime, de mangá. É impressionante, você fica, de novo, mais uma, olha gente, às vezes acontece, mais uma fala que eu vou me repetir aqui porque merece. É a câmera namorando ela o tempo todo, a câmera seguindo aqueles olhões, é uns olhões desse tamanho, parece até efeito especial, gente, mas bonito, tá? Não é ruim não. E ela lembra muito, mas muito, olha que curiosidade, eu falei de Arquivo X, com ligação, tá? Não falei por falar. E aí ela lembra muito. Então, antes de lembrar do Arquivo X, por conta do contexto, na hora que ela aparece em cena, eu falei, caramba, ela parece a Annabeth ou Annabeth Gish, que participou do Arquivo X num outro momento, tal, mas tá dentro dos episódios das temporadas da série. Ela aparece muito, a Annabeth. Ela aparece muito, gente. É impressionante. É sósia. E tão boa quanto, tá? Porque a Annabeth também é ótima. Então, ela tá ali, é o Arquivo X ambulante então, da série. E ela faz um papel dessa investigação. Ela é uma veterinária fuçada. Ela é uma veterinária que se aprofunda, que estuda as coisas. Tem uma história muito... Todos eles têm uma história muito densa, tá, gente? De passado e tudo mais tal. E tem uma coisa interessante. Eu gosto quando séries, novelas mostram dia a dia, mostram que a pessoa tem uma função, não é só a pessoa na mesa comendo, ela é uma veterinária, ela está ali em cima dos animais, quer que seja cavalo, vaca, cachorro, então essa é uma pessoa que tem uma função, ela trabalha, o prefeito trabalha, tem preocupação disso, o padre trabalha, e aí tem a história além disso, apesar disso, né? Isso é muito legal, acho que traz uma credibilidade muito grande para o que você está vendo, uma seriedade, um respeito a quem está assistindo, dá uma chamada verossimilhança, né? Dá uma verossimilhança, dá o contexto, dá o peso, dá o ambiente, dá a ambientação, dá a carga dramática. Então é uma coisa assim que realmente preenche ali qualquer tipo de lacuna. E detalhe, pessoal, série sem barriga, tá? Até agora, pelo menos no quarto episódio, não tem barriga não. O que tem que acontecer está acontecendo na sua frente ali, uma coisa atrás da outra. Então, essa grande veterinária Helena aí é feita pela zoião de mangá, zoião de anime, a esplêndida Mega Montaner. Gente, aí já começa aquela coisa, né? Meio espanholado, meio inglesado, meio norte-americanizado, aí eu já me enrolo todo aqui, tá, pessoal? Que aqui, né? O salário, ó, né? Praticamente eu sou um dos alunos da Escola de Professor Raimundo nesse sentido. Então, a Mega Montaner, ela faz brilhantemente essa parte desse trio aí. O prefeito é um cara que eu vou fazer agora aqui um outro parênteses. O prefeito Paco é feito pelo Miguel Ángel. Bom, Miguel Ángel, primeiro que olha como era grande. Pô, o cara é bonito. O cara é... Nossa, eu falei que a menina é bonita, o cara é bonito. O cara é bonito. O caralho como era grande. O cara é grande. O cara tem um físico. Ele lembra muito, muito alguma coisa que você viu de Superman. Tá? E é uma mistura do jeito tal do Christopher Reeve com os outros que fizeram ali, é uma mistura, mas ele lembra muito o Christopher. Gente, eu não sei se isso é de propósito não, porque pode ser, por causa do negócio do óculos dele e tal, acho que pode ser, agora que eu tô me tocando aqui falando. Tem coisa, gente, que eu tô fazendo vídeo aqui, da História Imaginária também tem isso, né? Essa é a proposta. Que eu não faço meio que o roteiro, eu faço um esbocinho, e aí surge uma coisa na hora que eu tô falando, eu acho que isso fica bem natural, eu acho que isso vale, né? Pelo menos eu acho que vale. Bom, e aí então tem um negocinho do óculos que ele faz lá, só que acontece que não bastasse isso, e outra coisa que eu faço também, eu vi muito Silvio Santos, acho que eu tenho uma mania de fazer assim, a palminha, fazer assim com a mão me levantar, que nossa, mas vamos lá. Não bastasse isso, ele tem uma coisa ali que é uma companheira, que é a esposa dele, que, cara, ela parece muito, ela lembra muito o jeitão tal da Lois Lane, cara. Ela é muito parecida com a Lois Lane, que a gente já conheceu também lá do tempo do Superman, do Richard Donner, lá de 78, lá tal. É muito bom, cara, porque a Macarena, não é bonito, é Macarena Gomes, ela faz a Mercê. Então, a Mercê, ela... O jeito, a atitude, fisicamente, o cabelinho dela, ela parece muito a Lois Lane. Então, os dois parecem realmente Clark e Lois. É uma coisa muito louca. E eles têm também ali uma questão de um embate ali do casal ali muito interessante. Então, esse trio que tem essa quarta pessoa aí do casal é que fazem ali a correria na cidade pequena, na cidade de Pedraza. Lembra que eu falei que o filme começa de uma forma, parece mais hollywoodiana, depois ela vai para uma novela? Então, gente, há uma mescla disso, tá? Há uma questão específica do lugar que se transforma numa questão internacional mundial, onde essas 30 moedas estão, e uma das moedas está de posse do padre. E o padre passa ali, a Helena, no dado momento, meio que desfazendo, você vê que é só de Araque, tá? Mas esse é o enredo da história. Olha quanta coisa tem aí. Jefferson, o que é o terror? O terror é que acontecem coisas muito delicadas com os moradores da cidade, enquanto alguns seres, vamos querer dizer assim,
querem, de novo, tomar posse das moedas, inclusive dessa moeda específica que está com esse padre, que fica uma coisa muito louca até esse momento também. Como que deixam ele continuar a ser padre, sabendo muito bem, e aí tem um lance ali que no episódio fala assim, não, vamos deixar, não força para não espanar, nem aperta muito ele, nem solta muito ele. Achei interessantíssimo, eu estou muito curioso para entender o que vai acontecer com isso, e por isso que eu acho que é natural eu trazer para vocês aqui sem ter terminado a série ainda. Eu estou muito curioso por isso. O que tem com ele que, pô, deixa ele meio que solto aí, mas não deixa tanto. Interessante. Então vão acontecendo muitas coisas de arquivo X. Cada episódio vai mostrando que tem um fundão, muito ramificado, muito que nem aquela linha lá, né? Aquela linha lá mostrada nos Vingadores, lembra aquela linha lá? Muito me parece aquilo ali, que muda uma posição, acontece outra, aqueles multiversos e tudo mais e tal. Enfim, estou aqui divagando aqui. Bom, tem uma figura ali que eu gosto de ver essas figuras assim, que são aquela retaguarda, né? Tem um sargento ali chamado Sargento Lagunas. E o Sargento Lagunas é feito pelo Pepón Nieto, acho que é Pepón Nieto, e é brilhante, é aquele sargento, aquele policial que é como tem que ser, gente, resolve as coisas, tem uma personalidade muito forte, é muito bom vê-lo. E para fechar todo esse elenco aí básico, né, esse elenco principal, tem um cidadão que ainda está num mistério muito grande, ele parece no começo que ele vai fazer uma ponta e depois você percebe logo de cara, até o quarto episódio, que ele vai ser muito mais que isso, que fecha um dos episódios, inclusive, com uma coisa muito crucial, assim, que é um cara novinho chamado Javier Bódalo, ou Bodalo, mas que é Bódalo o nome dele. Então ele tem ali uma presença marcante, ele lembra um pouquinho ali o nome da Rosa e tal, ele tem uma presença marcante e ele tem ali um mistério com ele que vai seguir ali com um bom tempo, com certeza. Bom, e aí não vou me prolongar mais, porque aí fica aquele mistério. Eu volto aqui para falar de 30 Moedas mais uma vez. E não é nenhuma filosofada, gente, é uma coisa que eu senti também. Que bom, as externas que são feitas, você tem ali uma passagem ali, vamos chamar assim, numa cidade grande, que eu conheci, tive o prazer, o privilégio de conhecer. Eu tinha uma magia de ver essa cidade, não vou falar qual é, mas eu tinha uma magia de conhecer essa cidade. E eu tinha uma grande expectativa, e superou, não é que bateu, superou as minhas expectativas quando eu estive lá. Tive momentos bons lá com a nossa madrinha do canal aqui, com a Janaína, a família dela, o Carlos, tal, o Carlitos e o Samuca, que me proporcionaram esse passeio. E quando eu vejo as filmagens lá, qualquer série que tem, eu me coloco, falo, pô, aquela roupa seca, aquele negócio passeio, me dá uma alegria muito grande. E no caso da Espanha, que eu também, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer, graças ao grande velho Fiote, Major, piada interna, o Ricardo, tive a oportunidade de conhecer a Espanha, e a Espanha é sensacional, e tem umas locações ali nessa cidade de Pedraza, você vê aquelas colinas e tal, é gostoso, cara. Se você não teve oportunidade de conhecer, a gente puder viajar, tenta aí, faz alguma coisa, junta dinheirinho, viaja, porque viajar realmente é um bom negócio, um ótimo negócio. E conhecer a Espanha, então, é rico, é interessante, é contemplativo, é lúdico, é muito interessante e tem muita história, Miguel de Cervantes, tem muita história, nossa querida Espanha, então é bom. E, gente, sempre fui muito bem tratado, nunca fui maltratado em lugar nenhum que fui do mundo. E dito isso, com essa viagem aqui, viajando na maionese com o mochileiro das galáxias, vou ficando por aqui agradecendo a sua audiência, a sua paciência, ao prestígio aos vídeos do canal e deixando aquele valeu aqui sem traição, né, pessoal? Ou não? Sem traição. Sem traição, gente. Então, fechando aqui com a música que eu falei. Sem traição, gente. Valeu. Eu disse